Vamos nessa, vamos falar agora sobre o orçamento. Vamos falar, neste tópico, sobre a origem do orçamento e seus aspectos ou funções. Tema que cai demais em concurso público. Lembro do concurso que eu fiz e passei do Ministério Público de Contas de 2007, caiu uma questão discursiva sobre esse tema, perguntando, naquela ocasião, quais eram os aspectos do orçamento na prova discursiva. A origem do orçamento também cai muito, principalmente nas provas objetivas. Vamos nessa? Então vamos lá. Veja, a origem do orçamento está totalmente relacionada, totalmente pertinente ao princípio da legalidade. Vocês vão ver aqui comigo que o orçamento vai surgir também com a Carta Magna de 1215, a chamada Carta de João Sem Terra, lá na Inglaterra, que é considerada por muitos, e principalmente pelo mundo dos concursos, como a primeira Constituição. Por quê? Por causa do princípio da legalidade. É a autorização por parte do parlamento para criar tributos na época. E isso fazia parte do direito financeiro, a questão do orçamento, que é, para se cobrar o tributo, tem que ter previsão legal. Então veja que a origem do orçamento está totalmente relacionada ao desenvolvimento da democracia, que é o quê? O povo sendo representado no parlamento de forma indireta e esse povo representado votando e aprovando, por exemplo, a criação de tributos. Então veja, opondo-nos ao Estado antigo monarca que fazia o que queria ao seu bel prazer, ok? Que considerava o soberano o rei e homem de todas as virtudes e detentor do patrimônio da coletividade, não precisava aí de autorização. Então veja, na carta de 1215 de João Sem Terra, o povo se posiciona contrário à cobrança arbitrária dos tributos. E aí surge a Constituição, a considerada por muitos a primeira Constituição escrita, e também surge a primeira vertente do orçamento. Okay? Assim, a Carta Magna passa a exigir a autorização do parlamento para a instituição dos nossos queridos tributos. Veja que nos Estados Unidos, em 1765, também houve essa mesma evolução no sentido da Assembleia Geral, estabeleceu a necessidade de autorização do parlamento também, igualmente, para a criação dos tributos. Ok? Aí vem a França com a Revolução Francesa, a igualdade, fraternidade. E nessa igualdade e fraternidade também vem junto com ela a legalidade constitucional, que é também a autorização pelo Poder Legislativo para a criação de tributos. Então, na Declaração de Direitos do Homem e Cidadão, foi uma declaração de princípios da Assembleia Constituinte Francesa, realizada em 26 de agosto de 1789, que foi o prefácio à Constituição de 1791, Constituição Francesa de 1791, que é também no aspecto histórico, a efetivação do orçamento na França, na Europa. Veja que já no Brasil, temos o conflito aí metrópole e colônia, insatisfação com a cobrança de tributos, temos aí a revolta como a Inconfidência Mineira, né, conhecida aí, né, muito por Tiradentes, se vocês conhecem, em 1789, por exemplo, que derramou muito sangue, né, e também prevista na Constituição de 84, mas a primeira lei orçamentária brasileira só surgiu em 1930, apesar de estar presente tanto na Constituição de 24 como na Constituição de 1891. Então, na Constituição de 1824, na Constituição de 1891, existia previsão, mas era como se fosse uma norma programática. A efetivação, a primeira lei surgiu em 1930, a lei orçamentária. Preste muito bem atenção nisso, a efetivação do orçamento no Brasil em 1930. Aí, vamos falar do conceito clássico e do conceito dinâmico de orçamento. No conceito clássico de orçamento, o orçamento era tratado
como uma mera peça contábil, uma mera peça técnica contábil, uma verdadeira lei de meios. Não tinha um aspecto fundamental hoje, que é o planejamento. O planejamento é fundamental na atividade financeira de Estado. Na verdade, no conceito clássico, o conceito mais antigo, o que é que se considerava apenas como uma lei de meios, uma lei puramente contábil. Então, o orçamento é uma peça que contempla apenas a previsão das receitas e fixação das despesas para um determinado período, prevalecendo aí o aspecto contábil e financeiro, que não se preocupava com o planejamento governamental, nem com as efetivas necessidades da população, ou seja, não se preocupava verdadeiramente com as necessidades públicas. E aí vem o conceito moderno, que é o conceito de orçamento utilizado nos dias de hoje, e considera o orçamento como uma lei que contempla tanto a previsão de receita como de despesas, mas programa a vida financeira do Estado por um certo período, ou seja, o orçamento, e esse conceito é importante, eu vou ler para vocês, uma vez que é o conceito que já foi cobrado, por exemplo, pelo CESP e também pela Fundação Getúlio Vargas. Veja esse conceito de orçamento moderno, o ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza a outros poderes por um certo período e em detalhes, concretizando o princípio da clareza orçamentária às despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica do país, assim como a arrecadação das receitas criadas em lei. Então aí no conceito moderno, veja que o ponto fulcral, o ponto fundamental, o ponto central é que ele serve como um instrumento de planejamento. E aí traz a ideia de orçamento dinâmico, porque ele olha para o passado, olha para o presente e olha para o futuro. Então veja, ele se programa de acordo com o que já ocorreu no passado, com o que vai ocorrer e o planejamento para o futuro. Por exemplo, uma lei fundamental hoje no Brasil é o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que faz o planejamento para a concretização através da Lei Orçamentária Anual. Ok? Vamos nessa. Veja agora aquela questão que eu falei com vocês, que é muito cobrada em concurso público, já cobrada inclusive em prova discursiva. São os aspectos ou funções do orçamento. Esses aspectos ou funções do orçamento estão dentro daquele próprio conceito moderno de orçamento, que se baseia não só no aspecto técnico, também no aspecto político, como no aspecto econômico. Então veja o primeiro aspecto e fundamental e que foi que deu a origem verdadeira ao orçamento público, que é o aspecto político, que é o povo representado através dos congressistas, aqui no Brasil pelos deputados federais e pelos senadores no âmbito do Congresso Nacional, pelos deputados estaduais no âmbito das Assembleias Legislativas e pelos vereadores no âmbito das câmaras de vereadores, no âmbito do Distrito Federal, é chamado de Câmara Distrital, representado pelos deputados distritais, ele representando o povo, eles vão e aprovam o orçamento público. Então veja que no que tange ao aspecto político, o parlamento, formado por representantes do povo, autoriza o gasto público na medida em que vota e aprova a lei orçamentária, levando em conta as necessidades públicas. Portanto, é uma forma de controle da administração pública. Por que é uma forma de controle da administração pública? Porque a administração pública não vai poder mais atuar gastando o dinheiro de forma arbitrária. Ela vai gastar o dinheiro sempre com base no que é previsto no orçamento. Ok? Fique ligado nesse aspecto, que por seu intermédio fica adstrita a execução das despesas
naquele período, né, lei orçamentária anual, vocês vão ver comigo que, em regra, vai ter vigência num período de 12 meses, vai ter algumas exceções, vamos ver isso nos créditos extraordinários especiais, mas vamos chegar lá. Então, naquele período e nos limites estabelecidos pelo Poder Legislativo, que é o representante do povo. No que tange ao aspecto econômico, é claro, vocês bem sabem que hoje o Estado se agigantou. Então, o que é previsto no orçamento público, ele interfere diretamente na vida do particular e na vida da atividade econômica em geral. Um incentivo tributário setorial, por exemplo, no caso dos automóveis, vocês viram, ocorreram vários incentivos, ou no caso, por exemplo, dos eletrodomésticos, tidos como linha A, que economizam energia, interferem diretamente na compra, interferem diretamente na vida do consumidor. Então veja que o orçamento, ele tem um aspecto fundamental. O orçamento, ele tem que prever a forma de gasto do poder público e a forma de obtenção dessas receitas. E no caso, se ele incentiva, faz o incentivo fiscal, você vê que o Estado, naquele ponto, está incentivando, está intervindo na atividade econômica, utilizando da chamada extrafiscalidade. Ou seja, não está apenas ligada à questão de arrecadar o valor, mas sim intervir na economia, intervir no aspecto social, ok? Por exemplo, quando ele abaixa o custo da energia para os reconhecidamente pobres, né? É uma intervenção no domínio econômico, é uma extrafiscalidade. E o papel do orçamento vem nesse sentido. Então veja que, no que tange ao aspecto econômico, o orçamento é um instrumento de atuação do Estado no domínio econômico por meio do aumento ou da diminuição dos gastos públicos. Não é? Por meio do aumento ou da diminuição dos gastos públicos. E isso tem influência direta, por exemplo, no ano de 2014, quando o Estado brasileiro, um Estado ainda ineficiente, gastou, por exemplo, 2 milhões para construir um estádio em Brasília, em que no Distrito Federal não se consegue nem encher o estádio do Gama. Imagine, porque lá não tem time, né? Tem o Gama, mas não tem torcida. Imagine aquele estádio de 2 bilhões de reais. Ou seja, um estádio que foi gasto, né, e foi planejado no orçamento, mas que foi, na minha opinião, de forma equivocada, porque não serviu para atender às necessidades públicas. Por quê? Porque ali, aquele estádio ali, certamente é um monumento, como se diz, né, para elefante ver, ok? Então veja, enquanto a saúde e a educação no Brasil ainda está decadente. Na Suécia agora, a Suécia não aprovou a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno, no próximo Jogos Olímpicos, porque entendeu que tinha prioridade orçamentária em outros tipos de gasto, como saúde e educação. E veja que estamos falando da Suécia, ok? Então veja que um aspecto fundamental é o aspecto econômico, o orçamento interfere diretamente na economia. E por fim, um aspecto técnico. Por quê? Porque o orçamento se relaciona, né, na obrigatoriedade de observância da técnica orçamentária, sobretudo no que tange à classificação. Tem que ser claro, o orçamento tem que ser claro, tem que ser transparente. Para quê? Para que a população entenda essa peça fundamental para a nossa democracia. Nos vemos daqui a pouco.